Boa noite, gente. Começando a nossa live de hoje às 19h48. E não é o horário em que eu prefiro fazer isso. Eu gosto mesmo de entrar ao vivo às 19h30. Contudo, hoje não foi possível em razão de atrasos no retorno do trabalho. Mas, para que você que está chegando agora não espere muito para saber do assunto incrível que nós vamos tratar na live, que vamos abordar na live de hoje, serão doenças cardiovasculares, como prevenir e vencer com mudanças de hábitos. Esse é o título da live que eu vou começar a digitar aqui e pedir a você que está chegando agora que compartilhe com aquela pessoa que você conhece e que sabe que vai fazer bom proveito dos conhecimentos, das ferramentas, todos embasados na ciência, os conhecimentos e de ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada, que você e a esta pessoa ou estas com quem você vai compartilhar podem adaptar e utilizar aí na tua vida, onde quer que você esteja, independe da sua situação, para vencer doenças crônicas não transmissíveis e também para se prevenir delas, para evitar que elas se desenvolvam no teu corpo. Então, compartilha. Porque sim, vale muito a pena compartilhar coisas boas, compartilhar coisas que promovem a saúde, compartilhar coisas que corroboram para transformar a vida das pessoas e transformar de um jeito que não dá nem para explicar. Embora eu tente fazer isso todos os dias, as explicações não são o suficiente, nenhuma delas. E eu ainda não terminei de digitar porque como prevenir e também vencer com mudança de hábito. Porque a mudança de hábito é capaz, sim, de possibilitar qualquer transformação. Na verdade, o título é, sim, como prevenir e vencer doenças crônicas não transmissíveis, mas também dá para promover a saúde a partir da mudança de hábitos. Significa o quê? Se você já é saudável, prevenir é o mesmo que promover, é se tornar ainda mais saudável. É desenvolver em teu corpo uma imunidade, uma condição de energia e de saúde tão performática que você se transforma numa outra pessoa, que surgem possibilidades e situações que você nem foi capaz de imaginar. Então, enfim, compartilha o link desta live. Mas ao compartilhar, diga para a pessoa, olha, este é o perfil da professora Marianilde, onde toda terça e quinta ela faz lives ao vivo, trazendo conhecimentos embasados na ciência e ferramentas práticas, adaptáveis e de eficácia comprovada para combater toda e qualquer doença crônica e também para promover a tua saúde ou prevenir-se desse tipo de doença, porque dá no mesmo, né? Então, durante os próximos 30 minutos, nós vamos abordar com o máximo de profundidade possível e te trazendo conhecimentos e ferramentas e dados e também ensinamentos práticos de como vencer esse tipo de doença, também as causas. Uma live, apesar de curta, porque a previsão é para ser 30 minutos, embora geralmente eu chegue até os 40, às vezes até um pouco mais, mas não é a intenção é que ela dure 30 minutos, para que a gente possa trazer os conhecimentos, um compilado de tudo o que é necessário, tanto de conhecimentos com base na ciência, como estatísticas, causas, e também ensinamentos e ferramentas
para que você possa vencê-las e também se prevenir delas, caso você ainda esteja saudável, como eu, que é o que eu faço todos os dias. Trabalho seriamente, com toda clareza e certeza da importância de que manutenção de hábitos saudáveis são imprescindíveis e de um valor inestimável para a promoção da minha saúde. Então eu vivo isso diariamente e você que me acompanha sabe, eu já publiquei meu treino de hoje, fiz de novo 13 quilômetros pela manhã e eu tenho até um vídeo para publicar sobre este assunto, sobre uma novidade que surgiu no percurso onde eu treino e que realmente tem uma conexão considerável com esse assunto, no sentido talvez não tão favorável quanto eu gostaria, mas se conecta sim. E para você que está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Maria Nilde, especialista em saúde e ajudo pessoas a combater doenças crônicas não transmissíveis. Como você já sabe, hoje vamos entender o que são as doenças cardiovasculares, por que elas são consideradas evitáveis e, o mais importante, como podemos tomar o controle da nossa saúde e nos livrarmos desse tipo de condição por meio de hábitos saudáveis. E eu estou colocando aqui nos e nós, dizendo que isso acontece com muita gente. Mas, só para deixar claro aqui, eu não faço parte. Contudo, só não estou neste grupo por causa dos hábitos que eu venho mantendo e aprimorando e adotando novos há muitos e muitos anos. Então, por isso eu posso garantir para você que é de extrema importância. E eu já gostaria de pedir a você que está aí do outro lado, que se tiver perguntas, se tiver dúvidas a esse respeito, comece a mandar suas perguntas agora, porque no final desta live eu vou responder perguntas. Se o tempo na live não for suficiente para responder todas que chegarem até o final, eu vou respondendo posteriormente em publicações e, a depender da pergunta, até mesmo posso criar uma nova live para uma resposta mais aprofundada. Isso depende da pergunta. Nos outros casos de resposta que é possível em uma publicação, em um reel, ou em uma publicação normal, ou num story, eu respondo normalmente durante a semana, no dia a dia, no fim de semana também, tanto faz. Mas se a pergunta for requerer um aprofundamento maior, eu geralmente trago de novo em outra live, ok? Então, e também eu gostaria de saber quem que está aqui comigo agora, e até quem vai ver essa live posteriormente pode mandar através dos comentários, mas especialmente quem está aqui agora, já teve algum caso de doença cardiovascular na família, ou se está enfrentando esse tipo de situação, ou se conhece alguém que está passando por esse desafio. Compartilha conosco aqui nos comentários para que possamos conversar a respeito, ok? Então, para começar, nós vamos trazer aqui, eu achei por bem trazer o que são as doenças cardiovasculares. Eu sei que na última live falei rapidamente de diversos tipos de doenças crônicas não transmissíveis e exatamente por ter citado algumas informações bem básicas, bem rápidas sobre cada uma, eu resolvi trazer um aprofundamento maior de algumas delas, talvez até todas as citadas na live anterior, tá, gente? Então, a definição e a importância da gente compreender para poder evitar e também para desenvolver em nós o potencial para vencer esse tipo de doença. É que elas são condições que afetam o coração e os vasos sanguíneos, como a hipertensão, o infarto, derrame, AVCs, e são responsáveis, segundo pesquisa, por milhões de mortes todos os anos no mundo inteiro. Mas o que muitas pessoas não sabem, e para mim a parte mais interessante, é o que realmente importa, é que essas doenças podem ser evitadas. Elas são totalmente evitáveis. Mas também
é possível vencê-las, é possível combatê-las. E o principal fator, a principal ferramenta, que não é uma, são várias, mas eu quero dizer assim, é a mudança de hábitos. Então, existem dados que trazem notícias não tão agradáveis, falando que a principal causa é uma das principais causas de morte no mundo. E isso, nós sabemos que é muito triste, mas as doenças crônicas, segundo pesquisa, segundo a própria OMS, é a maior causadora de doenças, de mortes, né, as doenças crônicas não transmissíveis. Então isso, e a doença cardiovascular, as doenças cardiovasculares estão nesse conjunto, por isso são responsáveis por um número muito grande de mortes, o que é realmente muito preocupante. Porque grande parte, quiçá todos esses casos, poderiam ser evitados com simplesmente algumas mudanças de hábito. Como, por exemplo, um dos fatores que afeta muito, que aumenta a predisposição e também que causa o desenvolvimento das doenças cardiovasculares e que são modificáveis, é a alimentação, por exemplo. Uma alimentação inadequada, uma dieta rica em gordura saturada, sódio e açúcares pode aumentar o risco de maneira grandiosa da pessoa desenvolver doenças cardiovasculares. A boa notícia é que podemos mudar isso, escolhendo alimentos mais saudáveis, como frutas, vegetais frescos, se possível orgânicos, verduras, grãos integrais e, claro, proteínas magras. Todas uma mudança pequena como essa já vai fazer uma diferença enorme, tanto para evitar o desenvolvimento desse tipo de doença, como também para vencê-las, se você já está enfrentando esse desafio. Outra razão que conta bastante para aumentar a predisposição e a propensão e favorece o desenvolvimento das doenças cardiovasculares é o sedentarismo. Eu sei que para muita gente que não tem o hábito, parece difícil adotar o hábito de praticar atividade física diariamente. Contudo, o sedentarismo, a falta de atividade física regular, é um grande fator de risco para essas doenças, e pequenas mudanças, como incluir uma caminhada na sua rotina diária, pode sim ser um dos fatores que vai te tornar mais saudável, que vai possibilitar que você conquiste a tua saúde de vez, caso você já esteja enfrentando doenças crônicas não transmissíveis. Ai, meu Deus, boa noite, minha amiga querida. Tudo bem? Voltando, né? Então, além do sedentarismo e da alimentação inadequada, que, claro, você que está aqui já sabe da importância de implementar mudanças ainda que pequenas para sair tanto do grupo de risco, como também para vencer, caso já tenha desenvolvido. E uma caminhada diária, que seja, como recomenda a OMS, de meia hora, já pode ser o suficiente para fazer uma diferença enorme para você reconquistar a tua saúde, para você vencer a doença crônica ou para você promover essa saúde. Além do sedentarismo e da alimentação inadequada, o tabagismo e o consumo de álcool são dois dos fatores muito pesados, por assim dizer. Fumar e consumir álcool são dois dos maiores vilões do coração. Pelo menos reduzir, mas quiçá, se você for capaz de eliminar esses hábitos, pode salvar tua vida, literalmente. Além disso, tem uma outra questão que é de extrema importância: estresse e saúde mental. O estresse crônico pode aumentar a pressão arterial e contribuir para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
E práticas como meditação, yoga e até mesmo algumas práticas de lazer momentos em que você consiga relaxar para valer e, portanto, reduzir os níveis de estresse, podem fazer uma diferença também crucial na sua saúde. Porque quando estamos em níveis elevados de estresse, a produção de alguns neurotransmissores, como o cortisol e a adrenalina, por exemplo, é aumentada e mantida incessantemente. E quando isso acontece, claramente está se formando naquele corpo uma biologia propensa ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. E as doenças cardiovasculares entram nessa questão, como o próprio AVC, diversos outros, ataques cardíacos, enfim, de todo modo, o estresse e a ausência de saúde mental são situações muito delicadas, muito complicadas, um grande complicador, na verdade, um dos vilões também, para o desenvolvimento e manutenção e sustentação das doenças cardiovasculares. E aí agora nós vamos para uma das partes que é a melhor parte, é o que fazer para se manter longe de tudo isso, e quem já está enfrentando esse desafio, o que fazer para vencer. É interessante considerar que check-ups frequentes, na frequência recomendada pela medicina, normalmente, pelos médicos, pelas equipes que te acompanham, são interessantes para controle de alguns fatores que podem ser medidos via exames diversos e, portanto, conseguir ir sinalizando para você quando é o momento de melhorar os cuidados, de aumentar os cuidados. Contudo, eu sempre sugiro que se você precisar, se você é o melhor no momento do seu check-up, você, se tiver acesso, se tiver condições, o faça com os profissionais que já trabalham com a medicina integrativa. Porque, sinceramente, do meu ponto de vista, a medicina tradicional não costuma ajudar muito quando se trata das doenças crônicas não transmissíveis. Então, os check-ups são importantes sim, mas mais importantes até do que eles, eu considero a mudança de estilo de vida. E claro, não sei se você conhece, pessoas que tiveram sucesso em combater e se afastar de doenças cardiovasculares só com mudança de hábito. Se você conhece, compartilha conosco que nós vamos adorar, eu vou amar conversar sobre isso com você. Então já quero começar para alguns passos práticos, para sugestões simples de serem implementadas para que você possa começar a sua transformação, tanto de pessoa enfrentando o desafio de uma doença cardiovascular, como de alguém que deseja promover a sua saúde. E, como eu já disse, mas não custa repetir, basta fazer pequenas mudanças, começar devagar, não precisa com pressa. Como um professor meu costuma dizer, é sem pressa e sem pausa. É exatamente isso que é a receita de sucesso, inclusive para promover a tua saúde e para vencer doenças crônicas não transmissíveis, sem pressa e sem pausa. Porque com pressa, especialmente se você já está enfrentando o desafio, pode muitas vezes ser até um risco. É preciso ser sem pressa e também sem pausa nenhuma. Claro que você pode começar uma mudança em sua dieta, suave, aquela que for possível para você, e também aumentando gradualmente o seu nível, gradualmente, as suas práticas de atividade física, buscar apoio emocional quando for necessário, lembrando que cada passo conta, cada pequeno passo conta. E apoio emocional aqui, como eu vou voltar a frisar, pode até ser encontrar um grupo de amigos e amigas, conversar,
sobre todos os assuntos, principalmente aqueles agradáveis. Visitar lugares que favorecem, fomentam a saúde, como parques onde tem muita natureza, onde tiver mais natureza. Quanto mais contato com a natureza, a tendência também é que a sua biologia tenda a reduzir os níveis de estresse. Claro, a atividade física é uma grande ferramenta, mas comece devagar. Lembrando de novo, cada passo conta. E como nós já conversamos, eu pedi no início sobre trazer perguntas para que eu pudesse responder ao final da live. Ainda não estamos muito no final, mas eu já vou começar a respondê-las para que eu possa talvez responder umas 2 perguntas, ou pelo menos dar uma resposta para uma das perguntas escolhidas aqui, de uma maneira a satisfazer mais a tua necessidade. A pergunta qual é o nome da pessoa? Geânia, é a seguinte, segundo a galera aqui que está vendo, porque eu não consigo ver todas as perguntas, tá? Eu estou atenta aqui, até tentando ficar atenta aos comentários, mas não consigo ver todas as perguntas a ponto de guardá-las, porque elas vão passando, né? Mas a Gênia perguntou o seguinte, ela disse que teve o diagnóstico de uma questão de vaso sanguíneo na veia safena. Ela diz aqui que teve o diagnóstico de que está com problemas na veia safena dela, de uma das pernas, e que teve a orientação para fazer cirurgia de remoção desta veia, né? Que é uma situação bastante comum, tá, Gênia? Caso você tenha dúvida, eu tenho inclusive uma história para compartilhar sobre isso. Uau! Que coincidência, né? Embora não seja exatamente uma doença cardiovascular, faz parte do sistema vascular, né? Eu, pessoalmente, já passei por uma cirurgia de remoção da veia safena na minha perna direita. Isso foi há muitos anos. Eu não tenho certeza se quantos, mas deve ter acontecido há uns 9, 10 anos. Eu não tinha todo o conhecimento sobre saúde que eu tenho hoje. Sim, eu já era engajada com saúde, eu já tinha interesse, eu já cuidava da minha saúde, mas o meu conhecimento era menor do que é hoje. Porque eu já disse aqui em outras lives e volto a dizer hoje a você, Jeane, e a quem mais estiver aqui, se fosse hoje esse diagnóstico, eu, Maria Nilde, não faria cirurgia, porque ela foi muito invasiva, ela me machucou bastante, e hoje eu teria condições de vencer aquela situação sem precisar passar pelo procedimento. Contudo, naquela data, que se eu não me engano foi 2014 ou 2015, eu não me lembro mesmo, esse é o tipo de coisa que eu não faço questão de lembrar, eu não tinha todo esse conhecimento. Então eu segui a orientação dos médicos e fiz. E foi tudo bem comigo, fora como eu disse aqui, foi muito invasiva, machucaram muito a minha perna, ficou muito machucada, demorou mais de um mês para eu me recuperar, para eu voltar a andar mais ou menos normal, porque nos primeiros 10 dias eu mal conseguia colocar o pé no chão. Tamanha eram as dores em razão do procedimento, porque eu não tinha dor nenhuma, eu nem sabia que tinha problema no meu sistema vascular. Foi num exame de rotina, em procedimentos, em check-ups, que eu acabei tendo esse diagnóstico e eu assim, corria como corro hoje, não tanto quanto, mas corria normalmente, fazia muita coisa do que eu já faço hoje, não com o mesmo conhecimento, a mesma intensidade, a minha alimentação não era a mesma que é hoje, porque eu aprimoro ela a cada conhecimento que chega. Também não corria 13 quilômetros, eu corria, acho que na época 5 quilômetros, 7 no máximo. A minha média era 5 quilômetros quando ia correr, em razão do trabalho e tudo mais. Mas eu já tinha uma série de hábitos bastante saudáveis, eu sempre fui adepta, já há muitos anos, mas a gente vai aprimorando.
Só que eu não tinha o conhecimento que tenho hoje sobre como a gente pode fazer, quais são as ferramentas eficazes para combater toda e qualquer doença crônica. Se eu soubesse disso, eu não teria feito. Contudo, eu não estou aqui respondendo, dizendo, tentando te convencer, Jeane, a não fazer. Eu sugiro que você, se tiver dúvidas mesmo, consulte mais pelo menos 2 equipes profissionais para ter opiniões, mais opiniões. Procure pessoas da sua confiança para ter uma avaliação com quem você possa realmente confiar mais. Porque é sobre confiança. É sobre ter certeza se isso é necessário. E como eu disse, se tiver oportunidade, faça uma avaliação com uma equipe de medicina integrativa. Geralmente é uma equipe multidisciplinar que faz isso. E você vai poder ter maior embasamento para decidir se faz ou não faz a cirurgia. Eu fiz há 9 ou 10 anos atrás, aproximadamente. Não foi ruim, não, o resultado foi ótimo, eu estou muito bem, cada vez a minha saúde é mais elevada. Mas se fosse hoje eu não faria de forma nenhuma. Só que graças a Deus hoje eu não tenho mais nenhuma questão do sistema cardiovascular, ele funciona muito bem. Porque durante esses 9 ou 10 anos eu melhorei muito os meus hábitos. Inclusive comia carne de animais, acho que não ingeria álcool mais normalmente, mas ainda comia trigo. Trigo eu parei em 2013, então também não consumia trigo mais. Açúcar era pouquíssimo, mas ainda consumia. Então, como você pode ver, algumas coisas eu melhorei, outras eu parei, mas melhorei em muitos aspectos os meus hábitos. Por isso é que eu posso dizer que eu estou muito bem, e claro, já fiz diversas avaliações e faço acompanhamento para saber que o meu sistema vascular está completamente recuperado, totalmente íntegro. E você que me acompanha sabe, se eu não fosse extremamente saudável, eu não conseguiria fazer o que faço. Como hoje, por exemplo, que acordei 5h30 da manhã, me troquei, desci para correr 6h40 aproximadamente, corri 13 quilômetros, voltei. Foi só o tempo de tomar banho, fazer uma refeição rápida e fui trabalhar em Jundiaí, nem era na mesma cidade. Acabei de chegar, só foi o tempo de tomar um banho, porque eu estava, como sou professora de educação física, dou aula em quadra, eu não estava tão apresentável aqui para entrar na live, então eu precisei tomar um banho, trocar de roupa rapidamente. Por isso eu atrasei um pouco a entrada. Não atrasei, estou dentro do horário que eu combino, né, que é entre 19h30 e 20 horas. Mas eu gosto de entrar às 19h30. Só que naquele aspecto realmente de sujeira, estava desconfortável para mim, não era viável. E tudo isso eu faço porque a minha saúde é muito elevada. Eu estou balançando a mesa, perdão, a imagem deve estar terrível. Desculpe, eu aqui com mania de movimento, eu sou a pessoa do movimento, gente. Então, só para você saber, Jeânia, é situação que pode ser revertida sim, é situação que pode, mas também a cirurgia pode ajudar, o procedimento cirúrgico, se você desejar, se você se sentir mais segura, faça. Se não, mas se você puder, antes, consulte pelo menos uma equipe de profissional da medicina integrativa, porque com certeza essa equipe vai poder te ofertar outras possibilidades além da cirurgia. Porque eu sei que eu estava na medicina tradicional na época e é só o que a medicina tradicional oferece. Contudo, a medicina integrativa tem outras possibilidades, tem outras ofertas que talvez sejam mais interessantes. Boa noite, seja bem-vinda, querida. E já seguindo para o final desta live, e tendo concluído a resposta da Jeane, inclusive dando o meu exemplo de alguém que já passou pela remoção da veia safena. Boa noite, seja bem-vinda. E foi, sim, um procedimento que eu evitaria se fosse nos dias de hoje. Então, não estou sugerindo que você evite, mas se eu estivesse no seu lugar, eu evitaria com certeza. Porque para mim, hoje, eu tenho total condição de resolver uma questão como essa. Então, indo para o final da nossa live de hoje, eu quero, já tendo respondido a pergunta da Jeane, e me desculpe, não dará mais tempo de responder mais perguntas, porque já estamos com mais de 29 minutos. Então, eu gostaria só de lembrar a você o que nós abordamos hoje nesta live. Aprendemos que as doenças cardiovasculares
embora perigosas, podem ser evitadas e vencidas. E para vencê-las, precisamos apenas de algumas mudanças de hábitos. E eu digo algumas no sentido de dizer, como eu já disse antes, ainda que sejam pequenas, começando devagar, sem pressa e sem pausa, dá para vencer, né? Se adotarmos mudanças e seguirmos essa máxima de sem pressa e sem pausa, quer dizer, sem pressa e sem pausa, práticas diárias, a prevenção está ao seu alcance, mas combater e vencer a doença crônica também estará. Eu quero também pedir a você que está aqui comigo e que também quem vai ver esta live posteriormente, que se cuida, invista na tua saúde hoje para garantir um futuro mais saudável e sabendo que cada pequena mudança que você fizer pode ter um grande impacto na sua vida. Agradeço imensamente a presença de cada pessoa aqui neste momento e também aquela pessoa que vai ver posteriormente a esta live que ficará disponível aqui no Instagram e também no YouTube. Foi um prazer enorme compartilhar esse momento com você. Se tiverem mais dúvidas e quiserem continuar a conversa, eu estarei à disposição aqui no chat. Mande as suas perguntas nos comentários, mande as suas dúvidas, que acredite, eu vou responder a cada uma delas, como tenho feito aqui. Quero lembrar a você que está aqui e também quem vai ver depois, que toda terça e quinta, entre 19h30 e 20 horas, tem live ao vivo, sempre trazendo assuntos extremamente relevantes, ligados ao combate e à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como hoje, que tratamos especificamente das doenças cardiovasculares, mesmo trabalho que costumamos fazer na Ânima Mentoria. É ajudar pessoas a vencer toda e qualquer doença crônica não transmissível. Então, já te convido para voltar na segunda-feira. Fica de olho aqui no Instagram e também no YouTube, que entre 19h30 e 20 horas estarei entrando de novo na próxima terça com mais uma live de 30 a 30 e poucos minutos, recheada de conhecimentos com base na ciência e de ferramentas práticas, eficazes e adaptáveis a toda e qualquer situação, para que você que está aí do outro lado coloque em prática no teu dia a dia, no teu ambiente, com as condições que você tem aí, e vença toda e qualquer doença crônica que esteja te causando sofrimento agora. Eu me despeço e te espero na terça-feira. Até lá. Um beijo grande.